estar aqui na coletiva no Veranópolis Esporte Clube com o investidor José Quadros, que está aqui em Veranópolis. Acredito que vai acompanhar o jogo, né? Como vem acompanhando as partidas do Veranópolis. A gente sabe que muito estava programado, né, para o Veranópolis, ações até que foram divulgadas no lançamento, que a gente participou do jantar, né, Quadros. Esse cronograma de ações, ele segue? Como que está essa questão do Veranópolis? Boa tarde. Boa tarde. Esse cronograma tem de seguir, né? Tem de seguir porque não se faz futebol sem ações. Nós precisamos engajar a comunidade, porque nós estamos aí com um plano de sorteios agora, que nós vamos aproveitar, acho que o jogo de amanhã para fazer o lançamento disso. E nada pode parar, apesar de que houve uma parada de 30 dias, nesses 30 dias a vida do Veranópolis seguiu, os jogadores seguiram recebendo seus salários, o refeitório, comida, transporte, tudo está funcionando. Então nós temos que retomar agora com força para que possamos dar continuidade ao planejamento já tinha sido estabelecido no início da temporada. Quadros, assim como eu falei com o presidente Darlan, tu como investidor também torcedor, né? Mas vocês tinham um planejamento mais ou menos de uma pontuação, de uma colocação na classificação para essas 5 primeiras rodadas? Está um pouquinho abaixo do que foi previsto? Se a gente olhar para a tabela, sim, né? Mas falava até há pouco tempo atrás com o Fininho sobre essa questão. O importante para nós é classificar. Seja em primeiro ou seja em quarto, o importante é que classifiquemos, porque a partir daí, das quartas de final, é um outro campeonato, né? E até lá, como o nosso próprio treinador vem dizendo, a equipe vai estar pegando mais conjunto. E eu acredito que o verdadeiro campeonato para nós começa nas quartas, mas temos que ficar entre os 4. Essa posição que nós estamos hoje, ela tem que ser garantida. Como gestor e investidor, Quadros, como é que está vendo essa parceria com a direção do clube e, além de resultados, o rendimento da equipe te agrada? Como é que tem visto também essa questão? Estava torcendo para que não me fizesse essa pergunta. Bom, a parceria foi algo que se estabeleceu sem se conhecer bem as pessoas, né? À medida que a gente vai conhecendo as pessoas que estão no futebol, o presidente, Fininho, a gente começa a acreditar de que todo investimento, por mais que no momento ele não esteja tendo retorno, a expectativa é que não tivesse realmente, mas que temos assim uma boa perspectiva de clube, das ações que o clube está tomando, com categorias de base, né, com formação de um time forte, já para o ano que vem novamente. E sobre o desempenho do clube, eu sou suspeito para dizer que eu sou muito exigente, né? Eu vejo que pelo grupo que a gente tem, nós tínhamos que estar numa posição melhor da tabela, mas aí tem uma série de coisas que a gente vai analisar, o fator local, esse jogo, por exemplo, lá do último domingo, uma viagem extremamente desgastante, né, muito tempo dentro de um ônibus. Os atletas não estavam acostumados com isso. Então, mais uma coisa, mais uma diversidade que a gente tem que saber trabalhar, orientar os atletas para que possamos, daqui para frente, buscar resultados melhores e dar um salto na tabela ali. Você falou sobre categorias de base. Nesse momento, tem alguma divulgação sobre isso? Não, sobre as categorias de base, a nossa ideia era formar, isso antes dessa catástrofe toda, era formar um grupo aí de 25, 27 jogadores para disputar a sub-20 do Campeonato Gaúcho. Mas isso tudo que aconteceu aí nos fez dar uma freada nesse projeto. Mas, especificamente, com a formação de categorias de base, o que nós temos em vista? Nós estamos buscando um projeto de lei, né, a nível federal, para buscarmos recursos na comunidade, nas empresas locais, para poder financiar todo esse projeto. A ideia é de ter do sub-10 até o sub-20. Tá? Isso, em acontecer nesse projeto que nós devemos entrar com um protocolo em Brasília até o final deste mês, até setembro nós já sabemos se ele vai ser deferido ou não, e a partir disso aí que nós teremos basicamente, eu acho que uns 30 a 45 dias para formatar o projeto das categorias de base. Quadros, essa tua relação com diretoria e também com a comissão técnica, tu tem bastante abertura para conversar com a comissão técnica sobre atuações, ou individual, ou até mesmo coletivamente da equipe? Eu não sei se teria, mas eu prefiro não ter, né? Eu vejo assim, o trabalho do treinador e da comissão técnica, ele tem que ser um trabalho, digamos, que decorre da essência do profissionalismo de cada um deles.
Mas hoje eu conversava com o Fininho sobre uma política que o nosso clube precisa ter, de modo de jogar, de tudo na competição. Principalmente assim, eu sou contrário a esse negócio do clube ter um sistema para jogar em casa e um sistema para jogar fora. Eu acho que o clube tem que ter um esquema de jogo que permita variações durante o jogo, mas que tenha, na essência, um mesmo modo de jogar. Mas eu evito falar nisso, porque assim, treinador todo mundo é um pouco, todo mundo entende de futebol, então a pessoa que está encarregada hoje de dar essa noção de corpo para o time é o Paulo. Então, o Paulo, a gente vê aqui, ele está fazendo um bom trabalho, eventualmente os resultados acontecem, eventualmente não acontecem. O que nós temos que tentar identificar aí rapidamente é porque a nossa equipe está oscilando tanto. Isso quem está de fora, eu assisti o jogo, eu estava em Porto Alegre esse fim de semana, eu não consegui ir a Frederico, e aí eu ouvi pelo rádio, é um horror, que a gente não consegue ver a imagem, e aí tu fica torcendo. Mas, no geral, assim, a minha expectativa é que o clube consiga ter uma certa constância, uma certa uniformização de atuação. Porque está oscilando muito. Eu vi jogos aqui, por exemplo, que a gente perdeu, e aí, embora o treinador tenha dito que a gente jogou bem, que teve posse de bola, mas eu vi o adversário bem melhor e nós não fizemos nada para anular o adversário. Mas são coisas assim, o campeonato estava começando, os jogadores se conhecendo. Eu acredito que agora são cinco rodadas já, né? Eu acho que está na hora de encaixar. Né? Não temos mais tempo a perder, nós temos 9 rodadas para terminar esse campeonato, nessa fase classificatória. Então nós temos que fazer por onde? Então, eu acho que a diretoria tem que se reunir, eu vou propor isso para o presidente, vou propor para o Fininho, para a gente poder estabelecer, digamos, uma coisa que me parece que não foi estabelecida, que é uma meta. Então, vamos por assim, se eu estou dentro do projeto, digamos, técnico do clube, se eu sou um diretor técnico, eu teria chamado o treinador e teria dito, olha, nós temos uma meta no primeiro turno de X pontos. Nem que morra, nós temos que conseguir X pontos. Porque eu, como empresário, digo assim, se os meus empregados trabalharem 100 metas, o que eu posso esperar de resultado? Então, como na vida, o futebol também tem que ter suas metas. Então, é algo que eu vejo que nós vamos ter que buscar, vamos ter que sentar e vamos ter que definir. Porque daqui a pouco a gente tem mais um insucesso aí, nós já vamos lá para baixo da tabela. Isso não pode acontecer. A gente está investindo muito dinheiro, está envolvendo muitas pessoas, não é só a parte laboral do cara, é a parte emocional. Eu, por exemplo, domingo, depois do jogo, eu não consegui dormir. Fiquei chateado, eu acho que nós não podíamos ter perdido aquele jogo. Talvez não tivéssemos ganho, mas nós não podíamos ter perdido. Porque a derrota implicou no quê? Que o Frederiquense subiu mais 3 pontos e está junto conosco na tabela. Então era um duelo direto, era um duelo que nós tínhamos que ter segurado o adversário para pelo menos não ter deixado ele subir na tabela. Nós não temos a obrigação de ganhar, nós jogamos sempre por 3 resultados. Né? Tem 3 resultados lá. E eu às vezes brinco, né? Para mim, futebol se ganha, se empata ou se aprende. Eu acho que a gente tem que ter aprendido alguma coisa com essas derrotas. E daqui para frente, o que se espera? Que a gente veja evolução. A única expectativa que eu tenho é que eu preciso ver evolução. E por isso que eu vim, quero assistir o jogo amanhã e quero ver evolução. Sem tempo a perder, amanhã, retomada em casa contra o líder, né, uma tarefa dificílima, sem dúvida alguma, mas contar com o apoio do torcedor. Tem a rifa, portanto, lançada, que também faz parte do pacote de ingressos, e também tem uma situação bastante positiva, que nesse início de temporada, mais uma vez, a camiseta laranja tem o teu dedo e já é um sucesso de vendas. Pois é, eu espero que amanhã nós consigamos implementar tudo isso. Eu não falei com o presidente ainda, nós temos que definir hoje à noite, amanhã pela manhã ainda, essa questão da venda dos cupons da rifa. Nós temos que definir uma série de outras ações de engajamento da comunidade para isso. Mas eu vejo o seguinte, sobre o adversário. É bom pegar o adversário que está liderando, porque a motivação também é outra, né? Então eu acho que pode ser uma virada de página amanhã se o VEC ganha essa partida, já sobe mais na tabela, já fica longe dos outros. Mas eu vejo assim, amanhã é um divisor de águas para a história do VEC. Se tivermos sucesso com essa questão da rifa, nós vamos ter mais dinheiro para investir no clube e isso tem que ser uma constante daqui para frente. Não se faz futebol sem dinheiro, né? Infelizmente. Né? Então eu espero que amanhã nós tenhamos um dia de glória, um dia de vitória e que seja um sucesso. É claro que a gente está esperando uma decisão aí também de algumas entidades da comunidade para desenvolver o restante desses carnês e da venda desses cupons.
Mas amanhã a gente vai definir tudo, eu vou poder falar com mais propriedade sobre isso. Maravilha, José Quadros, gestor e investidor, conversando conosco.